Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Telefonia VoIP e Redes. Eu voltei aqui com a gravação de mais um vídeo para mostrar mais algumas dicas legais de sistema. Hoje, depois de um tempo já sem gravar, eu fiquei esse tempo sem gravar porque no final do ano para o início do ano eu mudei de trabalho, né? Mudei de empresa, de emprego, de função, e eu estou aproveitando o meu tempo livre para me atualizar, fazer alguns cursos e adquirir novos conhecimentos, que a tecnologia avança e quem não tiver avançando junto vai ser descontinuado. Então, o meu objetivo é continuar na área da profissão de tecnologia, então estou aproveitando o tempo livre para fazer alguns cursos online para aprimorar conhecimento. E nesse tempo eu fiquei um pouco atarefado e acabei não postando mais vídeos. Mas hoje é, tenho a oportunidade aqui de gravar e eu vou gravar um vídeo rápido que é uma dica legal de Asterisk FreePBX. O vídeo de hoje vai ser mostrando como acessar a base de dados do FreePBX, acessar de uma maneira fácil para você poder utilizar recursos que a interface gráfica do FreePBX não disponibiliza por padrão nos módulos grátis que vem por padrão na ISO oficial, na distribuição oficial do FreePBX, mas a base de dados é livre, você pode usar, conectar nessa base de dados usando outros meios, que é o meio que eu vou mostrar aqui hoje, para aproveitar alguns recursos que você queira utilizar aqui no bem por padrão. Essa dica pode ser usada para iniciante, pelo menos para conhecer a base de dados, saber quantas tabelas tem, ver explorar os conteúdos das tabelas. E para quem tiver interesse em desenvolver alguma aplicação, alguma coisa usando essa base de dados para implementar os módulos do FreePBX, também dá para usar esse vídeo como dica para montar um plano de ação, desenvolver uma página web, para montar um relatório, alguma coisa do tipo, ou extrair os arquivos de dados do CDR, né, os logs de ligação do FreePBX, extrair para análise dos dados, pode ser extraído em CSV e usar para ver fluxo de ligação ou até mesmo tarifar essas ligações de algum jeito. E é isso aí, então eu vou compartilhar aqui a minha tela do computador, minimizar aqui e compartilhar a tela do computador para mostrar como que a gente vai fazer esse acesso. Eu já estou aqui com a máquina virtual iniciada. Eu estou usando o VirtualBox. Essa máquina virtual já foi usada em outros vídeos aqui do canal. E é essa máquina virtual que está instalada a distribuição oficial do FreePBX. E essa distribuição que eu vou usar para explorar a base de dados. Aqui eu vou usar esse client aqui, é o RAID SQL, para fazer a conexão na base de dados. Vou abrir ele aqui, esperar iniciar e fazer a conexão na base de dados e mostrar a quantidade de tabelas que tem. Aqui eu já criei, né? Esse client é bem fácil de utilizar. Eu já criei a conexão aqui, o IP da máquina, o usuário root, a porta de conexão e a base de dados inicial que eu vou conectar. Lembrando que aqui, para você descobrir qual que é a base de dados, basta acessar aqui na console, usuário padrão root, vem sem senha, e dá para a gente listar aqui quais bases de dados a gente tem. Por padrão, a distribuição oficial vem com essas bases de dados. A base de dados que tem os arquivos de configuração é essa aqui, a Asterisk. E tem a base de dados Asterisk CDRDB, que é a base de dados onde são registrados os logs de ligação, né, os arquivos CDR. Essas outras aqui vêm como padrão da instalação do MariaDB. E essa de teste eu acho que foi eu que criei, eu não lembro com certeza se foi eu que criei. Aqui para sair basta dar um contrabarra aqui, eu saio da tela do asterisco. Para ver qual que é o IP da máquina, eu dou um ifconfig, eu mostro o IP aqui e aqui a gente faz a conexão. Para quem ainda não fez, vem aqui em novo, para criar a conexão, dá um nome, põe o IP da máquina que você vai conectar, qual que é o usuário, a senha, se tiver senha, a porta de conexão, por padrão, a porta do MySQL,
é a 3306 e qual o nome da base de dados que a gente vai conectar. Aí salva, né, e abre a conexão. Como a minha já está criada aqui, então eu vou apagar essa aqui, não tem necessidade, e vou conectar nessa base aqui que eu coloquei o nome de asterisk. Já está os parâmetros todos aqui, eu só clico em abrir e ele já vai fazer a conexão na base de dados e já vai listar todas as tabelas. Eu vou tirar aqui da frente só para mostrar aqui a quantidade de tabelas que a gente tem, e aqui é a base de dados que a gente conectou, né? Ele vem assim, e o tamanho dessa base de dados, por enquanto está com 21.9 megabits, eu não tenho quase nada aqui, só tenho alguns arquivos de configuração de 2 ramais, acho que uma URI e alguma coisa do tipo. Que o FreePBX ele salva a maioria das configurações em base de dados. Aqui a quantidade de tabelas que a gente tem. Aí cabe a cada um explorar as tabelas que for de interesse, né? Analisar todas as tabelas, o que tem e explorar o que for de interesse. Aqui dá para você criar, excluir tabelas para criar aplicação. Eu vou mostrar aqui umas tabelas que foi eu que criei e depois vou mostrar o objetivo para que eu criei essas tabelas. Aqui essa tabela ramal user, record file, essas tabelas foi eu que criei essas tabelas. Aqui a tabela ramal, eu posso listar o conteúdo dessa tabela, criar aqui a tabela ramal, dou 2 cliques e clico aqui nesse íconezinho de play para executar a query. Ele vai listar aqui o conteúdo dessas tabelas. Aqui as colunas, né? Coluna ID, coluna number, descrição e a situação. Então aqui eu tenho os meus ramais que eu criei lá na aplicação. Daqui a pouco eu já mostro essa aplicação. Aqui a descrição e a situação dela que eu criei. Aqui tem uma outra tabela. Essa tabela aqui eu tenho os usuários e a tabela de gravação, a record, ela está vazia, ainda não alimentei essa tabela, não tem nada. Então é aqui, através desse aplicativo, conectando na base de dados, é possível explorar todas essas opções. Aqui a tabela de SIP, também onde vai as configurações SIP do FreePBX. Tem aqui esses dados já são dados inseridos lá na interface, que é inserido pela interface gráfica do FreePBX. Tá vendo aqui um ramal de teste, o ramal 1000. Esse ramal eu criei em algum outro vídeo que está postado aqui no canal, né? Então essa tabela SIP ela armazena as informações dos dispositivos, dos ramais que a gente criou. E aqui tem várias informações que é possível explorar. Aqui a senha do ramal, qual tipo de drive que é usado. Então essas informações são salvas todas em base de dados. Aqui o contexto, que eu criei esse contexto gravação, eu criei para fazer os testes da aplicação que eu estava construindo. Aqui tem outra tabela importante, que é a tabela de PJ-SIP, que também vai informação de dispositivos. Aqui as informações de tronco, codec, vem qual o nome do tronco, qual que é o contexto desse tronco, para qual IP qual servidor que ele está linkando, que fecha o tronco. E aqui através desse aplicativo é possível você explorar toda a base de dados do FreePBX. Lembrando que isso não altera, se você não criar novas tabelas aqui e não modificar os dados padrões, não vai comprometer o funcionamento do seu FreePBX, e dá para você usar esses dados aqui de uma outra maneira, explorar de algum jeito. Um dos jeitos que eu explorei, vou aqui acessar esse IP, o IP do servidor via web, para mostrar um pouco da aplicação que eu iniciei o desenvolvimento, que eu precisei criar essas tabelas aqui para alimentar
a aplicação. A minha máquina está um pouquinho lenta agora, porque o Windows foi atualizado recente e eu estou com pouca memória nessa máquina, então a atualização do Windows pesou muito na máquina, deixou ela bem lenta, então eu vou ter que fazer um upgrade de memória nessa máquina aqui. Eu estou com 4 GB, a minha máquina física tem 4 GB de RAM e eu estou usando 2 GB aqui na máquina virtual, aí fica só 2 GB para a máquina física, então ela fica bem lenta. Às vezes pode dar uma travadinha no vídeo aí, mas é normal. Então vou acessar aqui o IP da máquina e ele vai cair em uma tela que é a tela que eu customizei. Essa tela não é a tela padrão do FreePBX. Lembrando que se eu não tivesse feito nenhuma alteração ao digitar o IP aqui, automaticamente eu cairia na tela de login do FreePBX. Então eu vou fazer o login aqui com o usuário, que é possível saber qual que é esse usuário aqui pela tabela do banco. Esse usuário admin, que é o mesmo admin do FreePBX, ele fica nessa tabela, na tabela MP User. Eu tenho os usuários que pode logar na interface gráfica do FreePBX, e os mesmos usuários que eu posso usar que eu tenho na interface gráfica do FreePBX, eu estou usando para logar na minha aplicação. Então aqui o usuário é PBX admin, o nome é administrador, o e-mail que está cadastrado com ele e a senha. A senha é sempre criptografada com a hash SHA-1. E aqui é os níveis de permissão que eu defini. Essas colunas aqui eu adicionei para usar na aplicação. Essa tabela ela é uma tabela padrão do FreePBX. Quando você instala uma ISO padrão, é uma ISO oficial, a distribuição oficial FreePBX, ele já vem com essas tabelas aqui, exceto as que eu mostrei aqui abaixo, que foi eu que criei. Mas todas essas outras tabelas já vem, inclusive essa MP User, só que eu adicionei algumas colunas aqui. É um detalhe importante, que ao fazer alguma atualização de módulo, atualização no FreePBX, essas colunas que foram adicionadas, elas são sobrescritas. Na verdade, você perde essas colunas. Então, para quem desenvolveu algo usando a base de dados do FreePBX, antes de fazer qualquer atualização, você faz um backup dessa base de dados, que é possível fazer o backup por aqui mesmo. Aqui tem as ferramentas aqui todas, que dá para você fazer o backup da base de dados inteira, inclusive com todas as colunas que foram adicionadas nas tabelas padrão e as tabelas que foram criadas posteriormente por customização por conta própria. Então o ideal é sempre fazer essa atualização e fazer um backup, e depois da atualização do módulo restaurar esse backup para manter a base de dados íntegra. Então vamos lá continuar aqui, login na aplicação. Essa aplicação eu estava desenvolvendo um sistema de gravação, né? Coloquei até o nome aqui, Call Record System, que é um sistema de gravação para gravar chamadas do Cisco Call Manager. Eu consigo gravar todas as chamadas de ramais que possibilita a gravação no Cisco Call Manager, e eu consigo gravar aqui no Asterisk. E eu desenvolvi iniciei, né, que o projeto está parado, faz tempo que eu não falta concluir várias etapas aqui, o exemplo de listar as gravações. Tem só o modelo aqui que eu defini, mas falta customizar e mostrar realmente o conteúdo das gravações. Esse painel aqui, ele está mostrando a minha quantidade de espaço em disco. Esse aqui é só de um exemplo, né, para mostrar o fluxo de ligações, falta customizar. E aqui eu tenho os menus, né, menu de usuário, onde eu posso cadastrar usuários. Cadastrar selecionando as permissões, admin, supervisor, usuário, se está ativo ou inativo, selecionar se ele pode ouvir gravação ou não, se pode fazer download e se pode enviar por e-mail. E aqui eu posso listar os usuários que eu já tenho criado, posso desativar qualquer usuário que eu quiser aqui, exceto se eu não posso desativar o administrador, senão eu perco acesso a essa aplicação aqui, é óbvio. Posso editar os dados. Então essa tabela aqui, esses usuários que eu crio aqui, eles são salvos nessa tabela.
Tá vendo os usuários que eu listei? Aqui é o usuário padrão que eu criei na interface gráfica FreePBX, e esses outros 3 usuários aqui eu criei usando essa aplicação. Aqui os usuários, a situação dele, né, o nível de permissão, tá com permissão de users, e a situação dele é ativo. Então dá para ver aqui a permissão direto na base de dados, o status dele é ativo e as permissões. Posso ouvir, posso fazer download, posso enviar por e-mail. Aqui tem mais uns campos extras que não estão alimentados. Essa é a tabela de usuários. Agora aqui vem o menu de ramal, que eu precisei criar essa tabela ramal para fazer a inserção desses dados. Então essa tabela ramal que eu mostrei aqui antes, essa aqui. A gente pode consultar direto pelo software aqui quais ramais estão criados. E esses ramais eu criei aqui através dessa aplicação. O número do ramal, a descrição e a situação dele, se é ativo ou inativo. Aqui eu posso listar os ramais, posso desativar, posso editar, fazer alterações. Aqui alterar número, descrição, inativar, ativar ou inativar. Posso reativar direto por aqui. E aqui falta fazer a programação desse menu que é de gravações, né, para eu consultar as gravações, ouvir as gravações, fazer download, enviar por e-mail. Então essa parte falta desenvolver ainda. Lembrando que está tudo desenvolvido em PHP. E um vídeo posterior eu vou mostrar como que é possível acessar também os arquivos de configuração web do servidor web do FreePBX e criar essas páginas aqui extra. Aqui no mesmo menu, se eu quiser, eu vou sair aqui, e se eu quiser acessar a interface gráfica do FreePBX, é só botar o /admin e ele já vai cair na tela de login do FreePBX com o mesmo usuário. Eu logo aqui o mesmo usuário que eu usei para logar na minha aplicação, na aplicação customizada. E como o foco é acessar a base de dados, então dá para vocês verem que é possível acessar a base de dados e customizar. E extrair, né, dados daqui também. Esse aplicativo ele oferece bastante recursos interessantes, que eu posso fazer consultas aqui e extrair os resultados da consulta em arquivo. O detalhe interessante que eu citei antes é a parte de CDR. Então, para conectar no banco de CDR, eu vou fechar essa conexão aqui. Fechei a conexão, e se eu quiser conectar na outra base, eu só mudo aqui. O nome da base lá é asterisk CDR-DB, então CDR-DB. Preste atenção que ele vai dar acesso negado. Aqui, tá vendo? Ele vai tentar conectar nessa base. Quando eu conectar aqui, ele vai dar um acesso negado para o usuário root nessa base de dados. Então, para liberar esse acesso, caso dê essa mesma mensagem quando você estiver tentando acessar a base de dados do Asterisk, vem aqui na linha de comando e concede a permissão de login para o root acessar essa base. Então aqui eu já tenho os históricos aqui de configuração que eu dei a permissão para o usuário na base Asterisk. Então aqui eu vou mudar a permissão para a base de dados CDR-DB. Então aqui esse comando é o grant all on asterisk CDR-DB. Vou ter acesso a todas as tabelas. Estou concedendo acesso para o usuário root e todas as máquinas da minha rede, 192.168.10 da 1 até 255. Identificado pela senha do root, né, que é a senha em branco, vai poder ter acesso a essa base de dados. Aqui eu concedi a permissão. E a partir desse momento eu vou conseguir conectar na minha base de dados. Sair aqui. Vamos testar se realmente vai dar acesso agora.
Pronto, eu já estou com acesso à minha base de dados CDR-DB. Essa base é bem pequena, ela tem só 3 colunas, mas a coluna que interessa mesmo, a tabela, desculpa, eu citei coluna, mas é tabela. A tabela que interessa mesmo é essa tabela aqui, a CDR. Nessa tabela são armazenados todos os históricos de ligação do Asterisk FreePBX. Então aqui, ó, histórico de ligação, estão todos aqui. Essas ligações foram ligações de teste que eu fiz durante o desenvolvimento da aplicação. Então aqui eu tenho a data das ligações, o ID de identificação do ramal que ligou, aqui é a origem, o destino, qual contexto, canal, descrição do canal, qual foi a aplicação que foi usada, a data, dados da aplicação. São várias informações importantes aqui. É o status da ligação, né? A ligação foi atendida, duração da ligação. Tem várias informações interessantes aqui que dá para ser explorada e ser usada para montar relatório, coisas do tipo. Então é isso aí, o objetivo desse vídeo era esse. Essa tabela aqui eu não tenho certeza qual que é o conteúdo dela, ainda não explorei essa tabela. Tem várias informações importantes aqui também. Aqui o contexto, o número da extensão. Aqui é a etapa da ligação, tá certo? É um passo a passo do histórico da ligação. Bem legal esse aqui. E aqui é uma tabela de log de filas. Que está limpa por enquanto, porque o meu sistema não tem nenhuma fila criada. Aqui eu estou logado, né, com o usuário admin. O que eu tenho criado aqui é um tronco. Esse mesmo tronco que eu listei ali na tabela JCIP, usando a outra base de dados. Tem uma URA. Uma URA que eu estava fazendo teste de text to speech. Então é isso aí. O objetivo principal era mostrar a maneira fácil de conectar na base de dados e como explorar essa base de dados. Ver os conteúdos das tabelas, criar novas tabelas, incluir colunas nas tabelas padrões e tudo isso. Então é isso aí. Aí quem gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha o conteúdo do canal, compartilha esse vídeo aí para ajudar outras pessoas que quer explorar mais funcionalidades do Asterisk FreePBX. Quem deseja também desenvolver alguma aplicação em paralelo para complementar as funcionalidades do servidor Asterisk FreePBX. Então é isso aí, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram o vídeo do canal até o final. Deixa o seu joinha se gostou do conteúdo, se não gostou, deixa um comentário do que gostaria de ver a mais no vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço a todos.